passado, pessoal, aqui nessa região, foi um local, inclusive o apóstolo Paulo passou na região de Anatólia. Aqui no passado, foi um berço do cristianismo da época do tempo dos primitivos, da igreja primitiva. Quando os cristãos saíram de Jerusalém, foram perseguidos em Jerusalém, aonde saiu Maria, mãe de Jesus, os demais apóstolos vieram para cá, Barnabé, Paulo, entre outros. Eles vieram aqui em toda essa região que chamava-se Ásia Menor e começaram a pregar a palavra de Deus, levar a salvação para as pessoas. Porque o povo que aqui vivia eram idólatras, né? Naquela época, o governo romano, o Império Romano, que era dividido no Império Romano do Oriente, que era dessa região, como era o procedimento deles. Os romanos, como os gregos também, adoração aos deuses. Não era um Deus invisível, mais real, como o Deus que nós temos. Era aos deuses. Ao Deus da chuva, ao Deus do trovão, ao Deus dos mares, entre outros. Então, era um local de muita idolatria, sem contar que eles tinham também que adorar ao imperador. Por que João ele foi preso na ilha de Patmos e muitos outros foram presos? Porque havia ali um édito que todo aquele que não chegasse a adorar, vamos dizer assim, o imperador, era duramente perseguido. Então as pessoas elas tinham que, além de fazer o culto aos deuses, promover aquele incensário para poder cultuar os deuses, as oferendas aos deuses, e também o imperador tinha que dar o culto ao imperador, que era considerado um deus. Você vê como são as coisas, né? E o que acontecia com isso? Quanto mais tinha perseguição, mais as pessoas elas ficavam firmes na fé. Quanto mais eram perseguidas, mais elas ficaram firmes na fé. A Bíblia nos conta que aqui havia um homem nessa região da Capadócia, vocês devem saber, que todo mundo sabe, o São Jorge Guerreiro. Quem já ouviu falar? Todo mundo, né? Ele é levado para a Umbanda, para o Candomblé, como, né, levam o nome dele para poder fazer os trabalhos, para poderem fazer as oferendas, aquela coisa toda, que é totalmente errado. Aí você fala Jorge, São Jorge, o guerreiro, aquela coisa, mas ele não tem culpa se usar o nome dele. Ele não tem culpa se usar o nome dele, porque ele foi um homem de Deus. Jorge, o cavaleiro, ele foi um capitão romano, um homem de Deus, um homem convertido, que preferiu a morte do que se negar a Cristo. Ele preferiu morrer do que negar sua fé em Cristo. Toda a família dele foi perseguida. E ele tinha duas opções. Chegou um tempo que falaram para ele: Jorge, ou você nega a sua fé e você sobrevive, ou então a gente vai ter que acabar com a sua vida, porque todos vão ser perseguidos. O que ele fez? Ele deu a própria vida. Tá bom, pode me matar. E muitos outros tiveram esse mesmo procedimento. Mas por que os cristãos da época faziam isso? Preferiam morrer do que terem as suas vidas salvas, as suas vidas livres. Alguém sabe? Alguém quer fazer algum comentário? Morrer em Cristo é sinal de vitória. Oi? Morrer em Cristo é sinal de vitória, né? Exatamente. Porque se ele morresse sem... morreria feliz. Ele eu vou me render e eu vou ficar. Ele morria e ia para o inferno. Então ele preferiu, né? É isso mesmo. Ele preferiu morrer. Igual nós, que somos cristãos, nós preferimos morrer, crendo em Jesus, do que ficar aqui e morrer e ir para o inferno. Aí, completando o que o seu Joel falou, ele mandou esse filme no grupo para a gente assistir. Não sei se vocês assistiram. Eu não assisti. Então, eu assisti e eu nunca tinha ouvido falar da história. Eu achava que São Jorge lá da igreja, lá da Macumba. E eu fui perguntar para ele, ele mandou me explicando. E até o bicho da minha igreja falou: nossa, Ana, que bacana, você não só ouviu, não só assistiu, mas você foi a fundo, você foi atrás e ver a história. É isso que ele passou. É isso. Porque se eu falasse qualquer coisa errada para ela ia passar. E assim, a história é assim. Se você passa o certo, você vai Mesma repassar. coisa aconteceu com Saulo. Senhora? Saulo, que foi virou Paulo, né? Isso. Paulo de Tarso. E aí, pessoal, então muitos aqui foram perseguidos, né? Nas cavernas, onde a gente vai conhecer,
eles se escondiam, eles ficavam presos na caverna, justamente para poder não se render à ordem do imperador. E aqui a palavra de Deus, ela diz assim, deixa eu só fazer uma rápida leitura aqui. Diz assim, isso é para todos nós, tá? Ó, qualquer